podcast Cinema Aventura. O tema nosso é um tema bem especial. Nós vamos celebrar os 100 anos de um clássico alemão. Nós vamos falar de Os Nibelungos, filme dirigido por Fritz Lang, lançado em 2 partes, ambas em 1924. E para falar desse grande tema, eu sou Marcos Damiani Wolf, ele, Leandro Hagen Tonello. Cara, se você vê um dragão panguando no lago, deixa ele em paz, tá ligado? Não mata ele, não. E o nosso convidado retornando das batalhas do Formiga Elétrica, Rafael Gunter Ranieri. Só pra deixar claro, a única coisa de alemão que eu tenho é a cara mesmo, mas de resto, uma porra nenhuma. Muito bem, né? Começando mais podcast falando. Hoje a gente vai falar muito mais. A gente vai falar na verdade, sobre a cultura germânica nesse comecinho aqui, né? Nós vamos tentar fazer uma contextualização de tudo. A gente vai falar de origens, a gente vai... Rafael, você quer dar as boas-vindas aí aos Nibelungos? Você quer começar aí falando... O que são os Nibelungos, Rafael? Do começo, então. Eu sabia que vocês tinham me trazido aqui só pra dar aula de graça, mas tô fora. É o seguinte, gente. O tema aqui é o filme Os Nibelungos, né, do Fritz Lang, de 1924, mas é claro que quando a gente fala de Nibelungos, a gente imediatamente se refere ou pensa primeiro na ópera no ciclo de óperas do Richard Wagner, né, a famosa tetralogia do Anel, também como é conhecida. É importante frisar, assim, para conhecimento geral, muita gente acha que o Richard Wagner, ele na verdade criou essa narrativa, né, e por isso ela se tornou tão famosa. Muita gente conhece essa narrativa também pela influência, aqui falando, né, de fantasia, tal, filmes que talvez a galera conheça. Muita gente conhece a história do Anel dos Nibelungos pela influência que ela exerceu sobre Tolkien na criação do seu próprio anel, e tá, sim, de fato, relacionado ao Anel de Giges. Mas não foi Wagner que escreveu essa história. Ele, na verdade, resgatou uma série de mitos nórdico-germânicos, tá, que se arrastam desde mais ou menos o século VIII até ali aquele período onde eles começam a ser resgatados no fim do século XIX. E esses mitos, eles têm, assim, uma função que, na verdade, ela é meio triste, assim, pensando a posteriori. A gente vai pincelar esse assunto, mas muito do motivo de Wagner escolher esse tema para ser o fundamento da sua tetralogia do Anel tinha a ver com a fundação de uma identidade germânica, a busca por um grande mito, né? Assim como, por exemplo, os britânicos têm o mito arturiano, como os gregos têm os seus mitos clássicos, Wagner foi buscar nos mitos nórdicos germânicos um fundamento para uma ideia de nação alemã, tá? Por que uma ideia de nação alemã? Tá? Eu tô liberado para dar aula de história, porque senão eu vou embora aqui, cara. Por enquanto tá dentro do texto aqui, ó. Manda brasa. Tá dentro da grade aqui. Não, mas assim, é só mais um pequeno contexto, assim, por que Wagner fez esse esforço? É importante lembrar que a Alemanha, até o século XIX, não era um país, tá? No território que hoje a gente conhece como a Alemanha, existiam diversos reinos e principados que disputavam território entre si, guerreavam entre si e tudo mais, e esse território eventualmente foi unificado e passou então a se buscar uma identidade alemã, o que é a nação alemã. E uma das ideias, uma das motivações do Wagner ao compor esse ciclo de óperas foi justamente buscar nesses mitos clássicos nórdicos germânicos a ideia de um grande surgimento mítico da nação alemã. E aí, é claro que, para quem conhece um pouco mais sobre a história, realmente tem assim alguns desdobramentos que são chatos, porque eventualmente esse tipo de ideia foi cooptada, tá? Essa é uma palavra muito importante. Esse tipo de ideia foi cooptado
pelos nazistas como uma maneira de fundar o seu terceiro Reich. E, né, a gente sabe no que isso deu, infelizmente. Então, assim, esse é o contexto histórico. Mas assim como o Wagner e o próprio Fritz Lang foram utilizados, né? É interessante ver como a canção dos Nibelungos, né, que vem da Edda em prosa, né, que é uma forma literária oral, né, da nórdica, né, Noruega, Isso. Islândia ali, e eu não sei aí se eu estou falando besteira, mas não tem um registro factual de quem necessariamente escreveram essas Edas, né? Porque elas eram de literatura oral mesmo, então foram só transcritas ali, né? Não tem um criador, né? Tipo, falar, não, pô, a canção dos Nibelungos foi feita pelo Tolkien, tá ligado? Não tem como a gente falar isso, né? É importante frisar só um adendo nisso aí, mesmo essas transcrições, elas já são bastante posteriores ao auge do período do que a gente conhece como as civilizações nórdicas, né, que muita gente conhece como os famosos vikings. Essas tradições orais, elas só foram transcritas mais de um século depois. O que a gente conhece das Edas, elas são transcrições posteriores, e é inclusive importante lembrar disso para entender que mesmo elas podem ser interpretações do que aquilo realmente era. Né? Total, e tem uma amálgama de personagens, às vezes tem personagem com o mesmo nome, que tem várias histórias, o Ragnar mesmo, para quem curte a série lá, também, ele é inspirado em N Ragnars que tiveram nas histórias, então tipo assim, é uma amálgama ali. E a gente pode falar que o Wagner meio que retomou o que tinha sido feito no Renascimento, só que aí no caso da cultura germânica, né? Ele pegou aquelas lendas e trouxe de volta, né? Ele queria tipo, meio que transformar o negócio, aí posso estar falando besteira, mas como se fosse uma Ilíada alemã ali, cara, sei lá, um agregado de histórias que invoca um espírito nacional, sei lá. Não, assim, só como contexto, não necessariamente assim uma Ilíada, mas até interessante que o Marcão falou da coisa do Renascimento, porque a tetralogia do Anel, ela é baseada numa estrutura de tragediografia grega, né? Ele fez isso, que aquela história são 3 tragédias e uma sátira. Exatamente por isso também são 4 peças, né? Que tem o... Nossa, eu sempre esqueço. O Ouro do Reno, a Valquíria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. Götterdämmerung, que é um dos meus nomes favoritos. Cara, eu nunca ia tentar falar isso. Você vai falar. Götterdämmerung. Nossa. O alemão é uma língua tão musical, né? Essa ideia, ela se tornou tão presente naquele período da Alemanha que a gente encontra ecos disso até na filosofia, né? A expressão Götterdämmerung virou o nome de um dos livros do Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, que por sinal também era ao mesmo paradoxalmente amigo e desafeto de Wagner também na busca por essa construção de uma filosofia nova para o mundo, que era também a busca pela realização de uma nova nação que surgia para o mundo. Assim, é paradoxal, né? Porque era uma nova nação, mas que carregava muita tradição. É exatamente por isso que o ciclo do Anel do Wagner, ele busca ser tão épico, né, cara? É importante a gente lembrar, quando a gente fala, por exemplo, do filme do Lang, que ele pertence, lógico, àquela característica do Fritz Lang como cineasta, que era um dos maiores expoentes do expressionismo alemão, né, cara? E a ópera de Wagner, ela não se encaixa necessariamente não no expressionismo alemão, mas ela buscava trazer algo de novo, né? É importante lembrar que o Wagner, como compositor, ele não simplesmente reproduziu o que já se conhecia de musicalidade de ópera no período. Ele inseriu novos instrumentos, ele mudou a própria disposição da orquestra, ele inseriu elementos narrativos, cênicos, ele revolucionou a ópera. Ô, Rafael, só complementando, e foi o que ele chamou de como é que é? A obra de arte total, né? A arte total, né? Isso, Gesamtkunstwerk, se você quiser o nome em alemão. Que na verdade não é uma expressão criada por ele, é uma expressão criada por Trandorf, mas que é muito associada
a obra do Wagner justamente porque ele buscava essa ideia de uma obra de arte total. Não é o que o Lang faria, não quero confundir aqui o ouvinte, não é o que o Fritz Lang fez quando ele fez a sua interpretação dos Nibelungos no filme, mas é só para entender que existe nesse tema uma certa busca desses autores por uma identidade, por uma motivação, por algo maior, né? Falando do filme em si, é importante lembrar que o filme, como eu mencionei antes, o filme ele é de 1924. Exatamente. Localizando ele na história, gente, é importante lembrar que 1924, na Alemanha, foi um período extremamente complicado, porque eles estavam passando pelo que foi chamado de a República de Weimar. Que foi esse período intermediário entre o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, quando a Alemanha o Império Alemão foi punido severamente pela Liga das Nações pelas suas ações dentro da Primeira Guerra, até a ascensão daquela pessoinha desagradável ao poder na Alemanha, que fez aquele rebosteio todo que nós conhecemos, infelizmente, tão bem. Então, assim, nesse período, a Alemanha estava passando por um estado econômico, social bastante precário, e eles buscavam na cultura uma maneira de, assim, sublimar essas tensões, de encontrar uma motivação para, sabe, se reerguer, né? Então, pode falar, por favor. Não, eu ia falar aqui, tanto que esse foi um dos motivos para o Fritz Lang e a esposa dele, né, que tinha sido recentemente a tia von Harbour, para fazer essas obras, né? Pô, o cara tinha saído de um sucesso ali do Dr. Mabuse, né? A Morte Cansada também fez sucesso. A Morte Cansada também fez sucesso, então tanto a tia, que é a co-roteirista ali, acho que principal roteirista do filme, né, junto com o Fritz Lang, acharam que a história do Anel do Nibelungo ia ressoar bem para uma Alemanha que estava totalmente derrotada, tanto em moral quanto pô, economicamente, os caras estavam na vala, né? Só que sem saber que isso depois ia ser transformado numa puta propaganda nazista, né? Mas tem uma outra coisa que, assim, eles falaram, e na época falaram, que rebatendo esse negócio da utilização do filme na propaganda nazista, é que, na verdade, aquela história, além de... né, tem esse lado duplo. Sim. Além desse negócio de trazer o povo alemão de volta, na verdade, está contando o fim da velha Alemanha, né? Porque se a gente vai falar do filme, né, do segundo filme, aquilo é destruição total, só que, infelizmente, ninguém aprendeu nada, né? Não, pode falar, por favor. Não, eu queria falar que, pô, o Fritz Lang mesmo, cara, o cara era de Veneza, né, Veneza não, desculpa, Viana, e tava recentemente, meio que, tipo, ele tinha sido aceito como alemão meio que recente, assim, antes do lançamento do Anel do Nibelungo, então meio que ele queria, como também porque falar que o cara era um patriota, o cara era tipo de outro país, tá ligado? Então, ele tava vendo a situação ali do negócio É que essa foi também isso que é complicado, né, cara? Como a gente bem sabe, esse foi outro vetor do nazismo, porque Hitler também não era alemão, propriamente dito. Mas quando ele ascende ao poder, já pensando na Lebensraum, né? Aquela coisa do território da terra natal. Exato. Então, assim, existia isso. Não foi uma coisa que o próprio Hitler criou. Esse tipo de ideia era uma ideia latente, assim, nos povos que tinham essa identificação cultural germânica. É muito complicado quando a gente fala desse tipo de coisa, cara, porque hoje a gente tem uma noção que nós brasileiros, né, a gente tem uma noção que é geograficamente bem delimitada, mas isso não é assim para todos os povos, né, cara, é muito mais complicado. E uma coisa que você falou que era importante é que o Fritz Lang, ele estava buscando expressar um certo sentimento. E é óbvio que isso, para um autor que é expressionista, importa muito. Uma das principais características do expressionismo é justamente um antirrealismo.
Uhum. Ele expressa um sentimento, ele expressa uma estética, ele não se atém à realidade. E quando a gente está falando de uma nação que estava quebrada, você encontrar uma válvula de escape para a realidade é uma puta motivação. Uhum. Você encontrar no mito, na fantasia, um fundamento para se reerguer é uma puta válvula de escape. Só que, Rafael, e o expressionismo já existia antes, né? Uhum. Sim. Eles puxaram para eles aquela estética, né? Uhum. Aquele momento, né? Isso, exatamente. Assim, como contexto de história da arte também para o amigo ouvinte, é interessante lembrar que esse momento, assim, no final do século XIX e início do século XX, foi um movimento em que houve o rompimento da arte como representação e a busca da arte como expressão. Então você tem uma série de movimentos artísticos que buscam encontrar esse melhor tom e os seus manifestos que dão fundamento para eles. Então a gente tem um monte de coisa. Surrealismo, cubismo, expressionismo, impressionismo, e por aí vai, nesse período ali do século XIX e XX. O expressionismo é um entre muitos, mas o expressionismo é um que, em particular, serve muito a esse propósito do mito, justamente por propor um antirrealismo e buscar a expressão máxima da emoção, do ímpeto. E, assim, é triste porque isso acabou se tornando um fundamento do ideário fascista, né? A busca pelo homem ideal, pela nação ideal, pelo poder e pela resiliência, e etc. Essas características que, infelizmente, acabaram se tornando típicas do fascismo, né? Uhum. Voltando aqui um pouco ao filme, Sim. e ao expressionismo, que tem gente que acha que os Nibelungos não faz parte do expressionismo. Eu acho curioso isso aí, né? Qual que é a justificativa disso? Não, porque assim, olhando só o tema, superficialmente eles olham o tema, pensam, isso aí não é expressionismo, né? Esse nacionalista, essa coisa só nacionalista. Mas tem duas coisas que, na minha opinião, a respeito disso, que é o seguinte: ok, mas existe um termo alemão chamado Stimmungsbilder, que a tradução literal seria tipo construção de humor, mas aqui, nesse contexto aqui, na verdade construção de atmosfera. E o filme tem isso. O filme, você vê a atmosfera do filme que faz a expressão dos personagens. Os personagens estão ali juntos, ali tem até cenas assim que, me adiantando um pouco, que parece que os personagens estão dentro do cenário. Eles são o cenário. Cenário, Então só rebatendo um pouco, porque tem gente que acha que não, as Nibelungos não só Nosferatu que né? Só o Calegari né? Só o Calegari que é. Exatamente. E Metrópolis não é expressionista. Não, então. Esse argumento não tem o menor fundamento, até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pode criar obras nacionalistas de qualquer teor artístico. E assim, só fomentando uma coisa que sempre no Formiga fala, né? A partir do momento que o artista faz a obra, já não pertence a ele, né? Esse pertence ao mundo, então. É um primado hermenêutico, cara, assim, dentro dessa modalidade de filosofia, a partir do momento que o autor encerra a obra ela tem vida própria. Entendeu? E assim, para quem talvez nunca tenha tido contato com esse tipo de filosofia, qual é o princípio desse argumento? O princípio do argumento é que se você puder reduzir uma obra à intencionalidade do autor, então você não tem por que perceber, você não tem por que assistir, ouvir e curtir a obra, basta você estudar o autor e você vai falar, beleza, foi isso que ele quis dizer, né? Que é o eterno erro, esse lamaçal em que, por exemplo, as nossas crianças até hoje ficam metidas nas suas aulas de literatura, em que elas são ensinadas a interpretar obras literárias da maneira certa, o que é, obviamente, um absurdo, né? Então, assim, a obra terminada, ela vai para o mundo, assim, os filmes do Fritz Lang, eu tenho a minha interpretação particular deles, eu acho que ele é um autor com um teor social fortíssimo nas suas obras, um teor social e político fortíssimo nas suas obras, mas tem gente que vai se apegar apenas à parte fantástica, ficcional. Metrópolis, esteticamente, por exemplo, é uma obra que pode ser assistida assim, no mudo, sem você se preocupar com nada. Apesar de fazendo cinema mudo, né? Mas quero dizer assim. Sem a música que acompanharia, teoricamente, né? Não, você pode só apreciar a parte estética visual e ainda é um espetáculo. Os Nibelungos é a mesma coisa.
Eu particularmente, aí eu não sei qual é a opinião de vocês, né? Mas assim, eu particularmente, até fiquei surpreso quando eu fui convidado para falar sobre esse filme. E é raro, hein? Às vezes eu esquecer que alguma coisa tá no catálogo de um autor. A hora que vocês falaram desse filme, eu falei, caralho, é verdade, esse filme existe, mano. Eu esqueci completamente dele. Porque a gente lembra do Fritz Lang por outros motivos, por outros filmes, né? Mas, mesmo não sendo um filme tão lembrado, ele ainda tem uma estética que é muito particular. Cara. Você não precisa, sabe, dissecar tudo que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente faz só para oferecer um pouco mais de conteúdo para o ouvinte, mas se você quiser apreciar a obra estritamente no sentido estético, tranquilamente. Cara, os quadros que ele faz, tanto no primeira parte quanto na segunda parte, a gente vai comentar mais a respeito, além de quase ter matado os atores, né? São coisas maravilhosas até hoje, assim, cara. O Leandro estava falando das influências, né? A ópera é uma influência, né, para o filme. E quadro, por exemplo, do Arnold Brooklyn, que a Ilha dos Mortos, você vê a Ilha dos Mortos, o quadro A Ilha dos Mortos, eu vou colocar, quem tá vendo o vídeo vai ver aí. Quem tá no YouTube vê. Exatamente. E a Peste também, não é de tema, mas assim, as inspirações estéticas estão ali mesmo. Vamos ver. Apesar que o próprio Fritz Lang já era um experiente na aventura, né? Ele tinha feito a Aranha, né? Que é e outro filme, tem um outro filme dele que tá perdido também, que era também de aventura, né? Aliás, o Fritz Lang tinha muito disso, né? Filme de gênero, né? Gênero. Sempre, quando foi eu acho assim, quando foi para os Estados Unidos, ele meio que teve que entrar na fábrica ali, né? Tem filmes competentes, mas assim, você sente que faltava a Tia Von Harbour pra fazer os roteiros, né? Porque essa duplinha aí, cara, puta merda, né? E na época, e assim, a gente tá falando, na época também os filmes épicos estavam em moda, né? E um filme assim que realmente, depois que eu li a respeito, eu falei assim, não, tem sentido total, é o Intolerância, né? Intolerância. Que foi talvez o maior filme daquela época ali. E aí a UFA ficou em cima dos caras. Não, a gente tem que superar isso, né? Porque os caras estavam sentindo a invasão ali, né, mano? Falando, pô, a gente vai perder mercado aí, né? Exatamente. Aí coube a um infeliz do produtor Eric Palmer fazer o filme, só que ele tava bem naquele período de inflação. Então, esse cara se ferrou. Bem leve, né? Ah, cara, puxa vida, né? O Fritz, cara, tem umas cenas que você fica besta, assim, cara, com a quantidade de extra, cara, que você fica imaginando. Não tinha CGI ali, não, cara. É um bagulho colossal, né, cara? Você fica abismado, assim. Então a gente vai entrar mais no filme, meu Deus. E você não vê ninguém de jeans, né? Não vê nenhum relógio sobrando. Igual no Gladiador, né? Que tem negócio de gás, né? Aparecendo, cara jeans, é foda. E uma coisa que o Rafael falou também, cara, que é parar com essa merda que acontece até hoje, pô, de caçar o diretor e ficar, pô, cara, mas o que você quis dizer com isso? Mano, sai dessa, cara. Curte o negócio, mano. Sabe, a gente não. Parece que não aprende assim, cara. Sente o filme, sabe? Existe essa confusão. Especialmente quando a gente fala assim. É interessante porque esse fenômeno ele se torna mais forte conforme a gente vai se distanciando historicamente dos autores, né? A gente fala, por exemplo, de um cara como Fritz Lang, um filme que agora é centenário, né? As pessoas buscam muito no contexto histórico, ou mesmo no contexto artístico histórico do período, a fundamentação para a interpretação daquele filme. E esquece que aquilo ali é uma obra de arte per se, né, cara? E eu acho, foi até interessante ser convidado para fazer o programa, porque eu, na verdade, fiz uma revisão desse filme que eu não fazia faz muito tempo. Eu acho que eu assisti esse filme uma única vez, na época da faculdade. Isso aí o filme tinha só 80 anos naquela época. E justamente porque ali dentro da faculdade a gente tinha uma galera que fomentava muito essa busca por obras, né, não tão lembradas fora do circuito comercial e tudo mais. E foi curioso ver assim, o filme de novo, porque é óbvio que o Rafael com 18 anos assistindo um filme
expressionista de um dos maiores autores, um dos maiores cineastas, um filme com 80 anos de distância, é muito diferente do Rafael hoje com 38, com o repertório que tem, assistindo o filme já 100 anos depois, porque esses 20 anos também colocam alguma coisa de interpretação na conta. Com certeza. Especialmente quando a gente está falando de uma obra que tem um certo aspecto que é transtemporal. Eu não gosto dessa palavra, por exemplo. Tipo, as pessoas falam de uma atemporalidade, né? Isso não existe. Nenhuma obra existe fora do tempo. Mas existem algumas obras que são transtemporais, no sentido de que alguns dos seus elementos fazem sentido tanto num período histórico quanto o outro. E Os Nibelungos é um filme baseado em um mito que agora já fez 100 anos, o filme, no caso. E por mais que ele tenha esses elementos que hoje a gente associa ao fascismo, e inclusive é uma coisa assim que eu falo para o ouvinte, apesar de tudo isso que a gente está falando, tentem também não tomar o que a gente está falando como algo escrito na pedra, sabe? Perfeito. A gente tá fazendo essa análise porque, enfim, a história é a história, mas a sua percepção desses elementos míticos pode ser outra completamente diferente, justamente porque, até falando aqui num sentido meio junguiano, por se tratar de um mito muito antigo e formador de uma cultura que já se estende há mais de 1000 anos, muitos desses elementos dessas narrativas, eles são arquetípicos, e assim, eles empolgam e eles fazem sentido para nós num sentido muito intuitivo, né? Como eu disse, é um filme que é esteticamente muito bonito, mas não só pela composição técnica e estruturalista dele. Não, é porque ele é muito bonito, e a narrativa épica dele, a narrativa fantástica dele, é uma coisa que ainda empolga. Sim, sim. Essa é uma coisa assim, que é um elemento que eu percebi do Rafael de 18 anos para o Rafael de 38 anos, porque o Rafael de 18 anos era um moleque empolgado que queria conhecer tudo que havia sobre arte da noite para o dia. Então ele fazia essas análises estruturalistas e ele achava que o valor de um filme estava relacionado à sua análise, né? Sua análise técnica, né? O quão eximiamente técnico ele era. E o Rafael de 38 anos consegue sentar e apreciar um filme e falar: porra, tá aí um filmão legal, bonito, né? Bonita essa bagaça, né? É um negócio que eu ia comentar no final do programa, mas eu acho que é perfeito o que você falou, que é tipo, parece contraintuitivo, né, vindo de 3 caras que estão analisando historicamente uma obra, mas tipo, a gente quer dar contexto pra vocês, mas uma coisa que a gente sempre reforça é curta o filme, cara. Exato. Sabe, aprecia o negócio, porque vai além, é arte, cara, Por né? exemplo, é a 4ª vez que eu assisto. Essa vez foi mais técnica por causa do podcast, mas assim, cara, é uma coisa que eu curto desde a primeira vez que eu assisti. Sim. O Paul Richter, cara, foi meio que responsável pelo retorno dos Nibelungos a celebridades aí, cara. Depois, eu vou falar dessa história depois, que assim, o Paul Richter foi realmente Richter, né? Richter, né? Richter. Richter. O alemão é uma língua tão linda, cara. Ele como Siegfried, ele foi realmente assim, eles olharam para esse cara e falaram assim, não, esse é o modelo ariano que a gente quer. E ele teve que carregar isso aí, mas ele não se vendeu ao cinema nazista, assim como a Margaret Schrock, que faz a Cremilda. Vamos falar Cremilda, tá, gente? Cremilda. Cremilda é demais. É Cremilda, é Brunhilda, é só no abrasileirado o negócio aqui, velho. Exatamente. Siegfried, isso. Ela conseguiu. Zigofredo. Ela conseguiu fazer filmes, cara, durante a Alemanha nazista, só que ela apareceu em um filme apenas de propaganda nazista. Ela conseguia fazer filme na Hungria, sabe? Tipo, comédia ali e tal. Ela foi driblando o sistema. Foi escapando. Ali. E era muito quista, isso que era engraçado. Ela era muito quista, mas ela conseguiu driblar os caras até o final. Já não aconteceu isso com a Hannah Ralph. Hannah Ralph. Não, ela não conseguiu trabalhar. É verdade, ela nem trabalhou, né? É verdade. Ela terminou, entre aspas, ali a carreira dela no teatro em 39, né? Ela que faz a Brunhilde. Ou Brunilda, né? Pra gente aqui. E tem o Hans Albert. Eu não vou falar o sobrenome dele.
que faz o Hagen. O Hagen. E o Theodore Loss também, que faz o Gunther. Eu não gosto muito, cara, de falar mal de interpretação de cinema mudo, sabe? Porque eu acho que é diferente. Mas eu acho que, assim, em muitos casos aqui eles se deram muito bem. Só o Loss que eu acho mais fraquinho, que faz o Gunther. O Gunther, eu também acho, cara. Porque, cara, a Hannah, a Margaret e o Paul estão sensacionais, assim, cara. Tipo, o Hans também, cara, como o Hagen, cara. Com o Hagen também. A presença do cara, putz. É imponente, cara, realmente. Inclusive, agora que você falou isso do Gunther, eu não sabia que era essa a sua opinião sobre ele. Fiquei extremamente ofendido de ter sido chamado de Gunther no começo do podcast, tá? Não, mas o Gunther é uma coisa, o Loz é outra coisa. É outra coisa, É outra parada. O problema é o Loz, não é o Gunther. Não é o personagem. Então, você tava falando aí que do cara que faz o Hagen, o Hans, que deu muito problema. Não, você tinha comentado que o pessoal quase morreu, né? O Fritz Lang era um cara também bem daquele tipo Kubrickiano. Kubrick, é isso que eu ia falar. Aquela galera assim, mandava os caras repetirem a cena 5 ou 8 vezes, né? Só que assim, isso aí acabou salvando o filme, né? Porque o filme teve todo um problema depois de montagem. E essas duas câmeras que ele gravava, todas as cenas ele gravava com duas câmeras, e isso aí acabou salvando o filme, que eles completarem ali partes que estavam faltando, partes que estavam... Ele usou 3 negativos diferentes para fazer o filme. Não, eu li que um pouco antes da estreia ele ainda tava editando essa porra, cara. Estreou a primeira parte, a segunda não tava pronta, cara. Não tava pronta, ele tava editando ainda, cara. Eu não sabia disso, mas assim, é importante até frisar no contexto de bastidores, cara, que para um diretor conseguir fazer isso, ele precisa ter muito respaldo. A gente tá falando de 24, velho, para você ter 2 câmeras rodando direto, para você ter esse respaldo de poder fazer, tipo, retrabalho de edição e de montagem, cara. Não, é foda. Ter costa quente, velho. Não é pra qualquer um, não. E cenários abismais, né? Os bagulhos eram gigantes, pô. A gente vai falar... A gente vai tratar cena por cena ou já vamos, tipo, dando cenas que a gente mais gosta? Eu só queria terminar aquele negócio que eu falei do Hagen. Ele falou que os caras filmavam a 35 graus com aquela roupa, né? E a gente tá passando o maior calor aqui hoje. Com esses todo mundo de regata, cara. Foda. Então, né? E lembrando que as lâmpadas... sem qualquer tipo de filtro, né, cara? Nada. Os caras bronzearam, né? Direto, Imagina a alemanzada lá, cara, bronzeando na lâmpada, queimando. Não, e aí, cara, tem aquela cena que o Hagen vai pegar o Loz lá no colo, cara. Ele falou que teve que fazer aquilo lá 5 vezes, cara. Nossa. Por isso que eu lembrei da história, por causa do Loz aí. Ele falando assim que eu tive que carregar o cara 5 vezes e o Fritz Lang não parava de falar pra repetir a cena. Eu quase dei um murro na cara dele, ele falou isso aí. Que bom que pros padrões de atores da época era um cara relativamente atlético, né? Sim, totalmente, cara. O filme é dividido em cantos, né? Como na 14 cantos, né? 7 para cada filme. E assim, nesse primeiro como o Siegfried matou o dragão, cara, assim, e o dragão até hoje é uma coisa interessante, né, cara, de você ver, cara. Uma das maiores marionetes da época, né, cara? 10 pessoas para manobrar aquele negócio, né, cara? Sim, sim. E assim, cara, o filme mudo tem essa coisa que parece que você joga você pra outra dimensão, né, cara? Você engole, você engole e você é como se você estivesse vendo, entre aspas, um teatro muito bem feito, tá ligado? É muito bonito. E os ângulos também, cara. Pô, enquadramento. Fried, né? O Zig Stardust. Tá ali, né? Aprendendo com o seu mestre, né? A como forjar, né? E numa aula final ali, né, fala não tem mais nada para ensinar, o cara aí ficou nebuloso para mim. Ele se propõe a ir atrás da como que é o nome dela em português que a gente tava falando? Cremilda. Da Cremilda, para casar com ela como objetivo, ou eu não lembro disso, cara, porque ele vai para Worms. Ele fica sabendo do negócio
do tesouro ali. Tesouro, isso. Os caras não estavam fazendo nada, aqueles caras lá estavam lá vagabundeando. Aí ele chega conversando com os... E aí é aquela coisa destemida, cara. É aí que tá. A gente não pode meio que... Ah, mas por que ele foi? Foi aquela coisa do heroísmo, cara. Isso, ele foi seguindo, assim, né? Uhum. Ele foi meio que seguindo, aí tem o encontro com os Nibelungos, né? Ele acaba encontrando com o rei dos Nibelungos ali, né? E acaba ganhando, né? Como que é o nome dele em alemão, por favor, Albert. Rafael? Albert. Que depois, tipo, ele é uma mistura, visualmente falando, né? Ele é uma mistura de Goblin com anão, né? Uma coisa. Não é o anão, o Senhor dos Anéis que a gente conhece. Não, né? não. Cara, é um visual incrível, eu acho, cara. Não, é uma maquiagem sensacional, né? Aquele visual é interessante porque, assim, na mitologia nórdica, e eu acho uma representação muito bacana, porque na mitologia nórdica, o que a gente conhece como anão, gnomo, elfo, é uma coisa que meio que se mistura. Mistura, né? Eles são... Porque, Rafael, porque a gente não tá falando só de uma fonte, né? Sim. Não é uma coisa primordial, assim. Que Exato, né? Também tem isso. E além de a gente não ter uma fonte só, os autores de fantasia do começo do século passado, Tolkien, de novo, aí incluso, oferecem a sua própria interpretação desses seres, e aí vira uma zona, né, cara? Porque o que a gente conhece como elfo é uma coisa diferente do que era na tradição. Sim. O que a gente conhece como anão, gnomo e tal, tudo mais. Jogadores de D&D, por exemplo, ficam loucos tentando entender o que os caras estão falando nos mitos, né? É isso que eu ia falar, porque só fica com aquela imagem na cabeça, né, cara? A gente já tem uma imageria, e é até interessante você ver como esses caras representam esses seres nesses filmes, porque você tá mais próximo de um período onde esse tipo de coisa não estava tão cimentada no imaginário coletivo da galera. Então, assim, essa interpretação do Alberich como um ser meio, tipo... Meio goblin, meio anão. Tipo, ele é uma coisa meio feérica, assim, né, cara? Uma coisa meio, tipo... Eu não sei, ele parece meio desprezível, meio abjeto, mas ele tem, assim, uma composição que é meio... é estranhamente atraente, sabe? Como assim? Mas não é, cara, não parece um negócio que chama a sua atenção, fala, cara, se destaca muito na tela. E só para dar um recorte temporal, né? Porque ele tá lá, né, meio que aprendendo a fazer espada lá, e ele vai com o povo da... Ele simplesmente, né, acabou as lições dele, vai com o povo da floresta, aí sim ele ouve o mito da princesa, etc., acaba encontrando, aí as coisas acontecem meio a esmo, né, que é tipo ele encontrar o dragão ali e se banhar no sangue dele, né, aí acontece o encontro, e falando de cena, que cara... é uma coisa que lembra o Aquiles também, né? Total, exato. Aí tem um ponto fraco, exatamente. Então, esse lance do ponto fraco eu achei sensacional, né, que a folha caindo bem nas costas dele, né, e o sangue do dragão que deveria dar para ele invulnerabilidade ali, fica só aquele ponto. É interessante você notar que existem dois grandes mitos gregos que parecem... Aquiles, né? Aquiles e o Anel de Gigi, né? São dois mitos que vêm diretamente importados da Grécia. Mas é aquela história, né? Tradição oral é isso. Vai passando, Alguém em algum lugar lá, tipo no século 3 a.C., ouviu Platão falando sobre o mito do Anel de Giges, e essa história foi sendo contada, isso foi subindo na Europa, subindo, e alguém, tipo, sei lá, no século IX, contou essa história para um Ragnarzinho da vida que estava curtindo ali o rolê do Anel do Nibelungo, que já não era do Anel de Giges. Tradição oral é uma coisa muito complexa, né, de você definir. Total. Cara, a grandiosidade que aparece a primeira vez ali, o castelo, né? E uma coisa, cara, mas não me tira isso da cabeça, meu. Aquela hora, aquilo que eu falei dos personagens que são o cenário, né? Aquela hora que tá os soldados perfilados na primeiro plano. Isso é muito foda, cara. Os caras passando atrás, e eles estão assim numa posição, cara, que como se eles fossem pilastras, lápides. Né? Não, pra mim são lápides, cara. Porque, lápides. Sabe, tipo, já contando que aquele negócio ali já não vai dar muito certo. Porque você não consegue ver a família direito ali. Você vê assim meio
atrás ali daqueles caras, e aquilo não tem como, cara. Leni Riefenstahl deve ter estudado muito aquele negócio ali, dessa coisa da solidez do soldado, aquela coisa muito... Essa primeira cena, cara, que aparece aqueles soldados, eu fico encantado com aquele negócio. Não, aquilo ali já é uma declaração expressionista per se, né, cara? Porque a maneira como... Eu acho essa cena bem legal de você mencionar, porque a composição dela é feita para enunciar visualmente que você está assistindo um épico. Né? Assim, aquela posição, ela quase não parece natural, né, cara? É uma coisa meio tétrica, excessivamente, sabe, rígida, mas que tem a ver com isso, né, cara? Com a transmissão de você falou da lápide, eu acho que é uma percepção até interessante, porque o que é uma lápide se não um grande bloco de pedra com uma declaração para o mundo, né? O que restou daquela história, entendeu? É algo para ser tipo, sólido, bruto, imponente, né? E aí tem a questão da maldição do tesouro, né? Que assim, e todo esse rolê aí do nosso glorioso Zig, né? E você percebe, quando ele vai atrás, eu acho incrível aquela cena que aparece acho muito bem feito, cara, que aparece a coroa, assim, realmente, cara, é uma ilusão, assim, que parece que o cara tá ali e a parede sumiu e tá aquele negócio ali, cara. Negócio de fotografia, por isso que os caras depois nos Estados Unidos dançaram lá nos Estados Unidos de fazer o que queria, né, os fotógrafos alemães, né, cara? E aí você vê aquele negócio a Lish também já fala, a riqueza também é o sofrimento alheio, né? Porque toda aquela riqueza tá numa mesa que estão sustentada por uns anões ali, cara. Eles são a base da pirâmide ali, né? Nossa, cara. E que tem a ver, né, com o próprio roubo do ouro do reino, né? É como se toda aquela raça tivesse sido punida por uma transgressão que é, pô, cósmica. Ética, tipo, né? parece que o negócio já tava rolando, né? A maldição ali, né? Então, e assim, essa é uma interpretação minha dessa situação. Eu vejo meio que como uma expressão do roubo do tesouro da nação, sabe? Quando você pune um povo todo por conta de um roubo, você está punindo uma nação. E dentro de todo aquele contexto que a gente falou, do fim da Primeira Guerra, da República de Weimar, é o que eu falo, cara. Assim, eu tenho uma interpretação desse filme que destaca um pouco da visão política do Fritz Lang. E cenas como essa, assim, acho que não tá nem muito aberta a interpretação, cara. São muito claras pra mim. Uma coisa que ele foi criticado e depois tentaram dar uma cobertada também, inclusive sobre o visual, né? Por dar essa caracterização que para algumas propagandas nazistas ali era a representação do judeu ali, né, a avareza e tal, mas aí eu acho que é uma coisa bem, tipo, os caras tentando dar um contexto que eles queriam lá ali pro bagulho, entendeu? Conveniente, né? Exato, entendeu? Então, tipo assim, eu não acho que o Lang tava nessa vibe nem fudendo, assim, e os caras pegaram e falaram, não, vamos usar isso aqui, né? Já que você tocou nesse assunto, a questão do Etzel, né, que é o Rudolf Klein. Cara, tem um racismo ali? Do Átila Uno, você fala, né, que é o Etzel, né? Sim. Então, tem... Eu acho que assim, cara, tem muito da interpretação do outro ali. Eu acho que, no nosso contexto atual, é racista, mas, vamos lá, né? Você acha que tá tudo, assim, tipo, integrado com... Então, eu acho que no contexto... Quem é puro, entre aspas, é o Siegfried, né? Ele que é ele é o único cara solar, vamos falar assim. Porque os outros são... E a Cremilda, nessa primeira parte, ela mas então, já na segunda parte já muda o figurino, já é outra coisa. Já. Isso que eu ia falar. Tanto que o personagem do Etzel, cara, ele não é monstruoso. Não. Então, assim, tipo, isso é interessante da gente interpretar, porque visualmente, se você só bater o olho e falar, não, puta, eles estão... Os Hunos ali são uns seres selvagens, monstruosos, e a alemã ali que tá chegando no reino, ela é que, né... Tem uma perspectiva de pureza, só que ao mesmo tempo os caras mostram que eles não gostam dela. Não, e mostram que na real, naquele momento, ela já tá
Ela é o monstro ali, cara. Porque ela que tá fazendo uma união por interesse, ela que é a vingança, ela que instiga o povo a cometer a atrocidade que acontece no final do filme. Então eu acho que... Ela usa uma criança como moeda de troca, né? Exato, porra, é verdade. É que outros tempos, né, mano? Criança levando espadada no peito. Sensacional, né? Antigamente tudo era melhor, né? Naqueles tempos onde a criança levava uma espadada no peito. Mas assim, você sabe que esse lance, até resgatando uma coisa que você falou lá no começo, a questão da Ilíada, eu vejo nessa personagem um lance meio de Helena de Troia, né? Que é aquele arquétipo da figura feminina que envolve e cativa tanto pro bem e pro mal que ela desestabiliza tudo que existe em volta dela. Né? Ela provoca, tipo, paixões e tensões que tornam tudo que existe em volta dela um caos. Que é, de novo, né, cara, é mais um elemento que é mais um elemento que mostra essa preocupação arquetípica na representação dessa história, e que eu acho que dá muito estofo para ela. Sim. E é interessante ver também as representações ali, tipo, a gente tá falando bastante da Cremilda, né? Mas a gente não pode esquecer da Brumilda. Eu não vou conseguir lidar com isso, cara. Vamos falar agora um pouco da Brumilda também, do primeiro filme, né? Que, cara, tá sensacional e o como a personagem muda também conforme as coisas vão rolando ali no filme, né, cara? Porque assim, tem o acordo ali do Siegfried com o Gunther, né? Gunther, exato, que ele tem que ajudar, né, para conseguir casar com a irmã do Gunther, ele tem que ajudar ele a casar com a Brunhilda, né? Exato. Aí tem os desafios, cara. Só que assim, os caras trapaceiam pra caramba, né? Não, eles fazem tudo errado, né? E aí você vê também que no nosso contexto atual, o Siegfried foi um grande filho da puta também, né? Porque ele usa a capa de invisibilidade ali pra ajudar o cara e a manipular a Brumilda, né? Cara, isso aí, esse negócio do manto aí, da invisibilidade, depois esse negócio da transmutação, cara, me fez lembrar no Excalibur, né? Que também tem essa questão do cara trocar de lugar com a mulher e tal, exato, né? Mas toda mitologia, você fala, por exemplo, os caras foram super filhos da puta. Cara, de novo, sempre eu faço, assim, né? eu faço essa relação, por exemplo, com os mitos clássicos, porque, enfim, a gente entrou nessa seara. Mas, cara, quando você lembra da volta de Odisseu pra Ítaca, quando ele vai recuperar o trono dele, ele precisa lá lidar com o desafio dos putinhos que resolveram que queriam casar com a esposa dele, sabe? Amigo, perdoa, não sabia que sua esposa era casada. Poxa. Os caras fazem... ele mata geral, né? Porque quando a gente fala desse tipo de mitologia, a gente tá falando de um sistema de valores que é completamente diferente do nosso, né? Sim. Então, assim, e é interessante pensar nesse contexto alemão, porque, por exemplo, eu mencionei Nietzsche agora há pouco, e Nietzsche, a filosofia nietzschiana, ela é muito conhecida pela proposta de um abandono dos valores cristãos, sabe, toda aquela história de Deus está morto e tudo mais, e a proposta de uma transvaloração desses valores, de você propor uma nova figura de homem para o mundo que seja mais adequado ao mundo como ele é agora, abandonar essas visões antigas e propor um homem novo para o mundo. Inclusive, no Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, ele fala sobre a figura do Übermensch, que é o super-homem, que posteriormente também foi cooptado, infelizmente, pelos nazistas. Mas o que é esse Übermensch? O que é esse super-homem? É o Siegfried. A figura do Siegfried é uma figura nietzschiana de um super-homem, um grande herói, que, né, até a gente vê isso no filme, né? Tipo, as coisas sempre são absurdamente convenientes para ele. Sim. A não ser o fato do seu ponto fraco, daquela história que tem esse teor trágico também, que tem a sua moral por trás, mas assim, ele é um super-homem. Ele é o cara que movimenta não apenas a sua própria história, mas a história de todos à volta dele. Total. Pô, e agora, voltando só no aspecto de cinematografia, né? O que é aquele sonho, cara? Aquele animação, cara.
Que é o único Cara, momento preto e branco, né, cara? exatamente, cara. Puta, é muito genial essa parte, cara. Os caras incorporarem isso como, pô, vamos mostrar o pesadelo dela, mas de outra forma, né? Meio que ilustrando como se fosse alguma coisa deslocada ali da realidade, entre aspas, deles ali, cara. É muito... Que é o sonho da Kriemhild. Da Kriemhild. Não pode falar... Não, senão é o Kriemhild. Rafael vai começar O Rafael a vai rir, curtir. Pelo amor de Deus. Esse negócio de chamar a Kriemhild de Cremilda foi de fuder, cara. Não, então, tem todo o desafio, né, são cenas bem interessantes ali que é muito comum, né, esse negócio do desafio Dos e tal. trabalhos, né? Porque ela era, só para contextualizar o pessoal, ela era a rainha da Islândia, né? Uhum. Então foram lá buscar ela. E assim, a presença física dela é bem bacana, assim, no filme. Imponente, eu acho bem legal, né? assim. Sim, muito boa. E eu acho assim que tem um lance O que eu acho legal, cara, é que na hora do casamento tem um lance do sino bater que parece ser um negócio fúnebre pra caramba. Uhum. Né? Já tá predizendo o desastre, né? Só falar uma coisa que eu ia comentar antes, cara, que o filme tem uma trilha sonora que foi feita pro filme, então, tipo assim, o investimento dos caras era gigante. Então, a música do Gottfried Ruppers, isso. Ruppers. Tá, ok. Ruppers. Então foi feita pro filme. Então quando entra lá, aquela hora que o Siegfried aparece da névoa, assim, cara, a trilha foi feita para aquele momento, cara. Então é uma outra qualidade do filme, assim, que eu acho legal. E aí vocês acham que tem esse lance... Porque assim, começa a desandar o negócio, porque a Brunhilde sabe que ela foi enganada. Ela já desconfia ali, pô, mas tem alguma coisa errada nesse negócio. Não é possível que esse bananão me derrotou, né? Não é possível. Vai lá. Vê que o cara, né? É mais a frustração dela que acaba ferrando com tudo, né? Tanto que ela se nega a dormir com ele, aí que entra de novo ali o Siegfried pra manipular ela de novo, e aí depois que começa a desandar tudo, né? Porque depois que... Porque ela fica encantada a primeira vez que ela vê ele, né? Ela vai em direção a ele, assim, ela vê o cara. Assim. Então, eu acho assim que tem essa. Como é que eu vou dizer? Esse ciúme, né? Esses caras não são só caras, né? Eles são representação de caras, né? Sim, então, assim, a Brunhilde é uma figura divina, né? Ela é algo extraterreno. É uma valquíria, né, cara? Sim. Exato. Lembrar disso, é uma das filhas de Odin, né? Ou Wotan, né, se você quiser na versão germânica. E sendo Siegfried um super-homem, aquele que está além do homem, destinado a superar todos os desafios, o prêmio dele é receber essa mulher, né? Então, assim, quando essa mulher se vê numa situação assim, ela fala, tem algo errado, porque este não é o meu destino. E isso tem todo um condicionamento narrativo para entender isso, né? Porque senão a gente acha que é só uma história de traição e romance, e não é. Né? Não é. Texto fortíssimo aí. Você tá negando ela de um destino que, né, é grandioso, né, pro que ela é, né? E outra coisa que é interessante, aí faz a gente pode falar que faz uma leitura a respeito da condição, né? Apesar dela ser, né, extremamente poderosa, né? Ela ainda cai naquele mundo construído, né? Daquele mundo que, tipo, não adianta ela, como mulher, ser super fodona, né? Mas ela tá dentro de um esquema que isso não faz muita diferença. Né? Uma regra, né? Regras patriarcais ali que ela tem que se adequar, né? Querendo ou não, né? Porque são regras impostas pelo desafio ali e tal. A esperança dela era o cara não ganhar, né? Aliás, as cenas dos desafios são muito bem feitas, né, cara? A cena do salto, a cena que ele joga pedra, é muito foda, cara. Assim, tecnicamente falando, eu acho que chega a ser surpreendente, né, pelo período do filme, o dinamismo dele, né, cara? Ele tem, assim, um trampo de edição, de montagem, que é muito dinâmico. A gente está acostumado a pensar nesses filmes épicos desse período como uma coisa meio Maradona, estática. Né? Tipo, não é que não seja grandiloquente, muitos deles são grandiosos, épicos,
mas é mais estático, tem menos dinamismo. Uhum. E esse filme em particular é uma aventura, assim, não que nossa época seja melhor, não é esse o meu argumento, mas assim, é um filme que é, tipo, palatável para nossa noção de ritmo contemporâneo. Tipo, dá pra assistir numa boa, né? Acontece muito, assim, aquele negócio que tem gente que reclama, não acontece nada no filme parado, né? A pessoa não pode falar disso desse filme, né? Não para, cara. Não Tá nesse sempre caso. acontecendo alguma coisa. E a desgraça também começa porque o cara foi levar o tal do tesouro lá, né, no castelo, né? Então já passa pros caras, coisa que o Hagen acaba notando que esse aí é um problema, esse tesouro aí. Porque tem aquele negócio, parece que o cara não era nada, e também tem uma coisa que é interessante, parece que é tipo a ascensão do burguês que tá tentando infiltrar na aristocracia ali, né? Tem muito disso também, né? Não é rico de nascença, né? O cara não tem nem camisa, a gente fala que é rei, pô. É foda. Isso também tem uma motivação histórica, né, cara? Que é aquela questão da oposição à aristocracia europeia clássica, né? Que você passa por todo aquele período de revoluções ali no século XVIII e XIX, e existe essa objeção a essa ideia de aristocracia, porque a aristocracia é fraca, e você está buscando a fundação de uma nação forte. De onde vem essa nova nação forte? Do homem comum que, ao abraçar a sua nação, se torna um guerreiro. Juntos, eles se tornarão Ubermensch. Aristocratas não podem fazer isso. Então, assim, esse escárnio, esse sarcasmo com que essa figura burguesa, eu acho que você usou bem mesmo, cara, é tipo isso mesmo, essa figura burguesa, ela é tratada, acho que tem muito um sentido, né? O próprio Siegfried, assim, ele é uma figura, tipo, épica, ele é uma figura, tipo, é um homem, como você falou, né, um modelo ariano, mas se você vê, por exemplo, a estética, o corpo dele é uma coisa, tipo, bruta, natural, sabe? Tipo, ele é uma força da natureza contra essa falsidade social que representa a aristocracia, sabe? Tem essa nuance também. Que ele, depois de todo o processo de enganar a Brunhilde lá e fazer com que ela casasse, ela descobriu todo o problema, toda a falácia ali por trás. E meio que instiga não só o... porque tem o momento que também a Kriemhild também é enganada, né? Sim. Ela é enganada por causa dessa conversa toda. A Brunhilde acaba... Cara, o destino dela eu acho muito foda, cara. Aí por isso que eu falo, ela aquele fundo assim... Não querendo dizer, né, Rafael, que é um filme sobre romances, né? Porque o foco não é esse, mas tem esse ladinho assim que tipo, no final ela se matou, né, cara? Porque ela viu que tudo que... Depois de matar o Siegfried atacando ele pelas costas, pelo único ponto fraco que ele tinha, né? Que é onde caiu a folha ali. Que é uma sacada interessantíssima, não, é uma sacada muito foda, cara. Bordar ali o alvo, né? E o fato também de, tipo, beleza, você vê que a vingança ali não gerou nada de bom, né? Tipo, na real, acaba tudo em tragédia e que vai culminar na próxima parte, que aí é só tragédia, né, cara? Porque é importante lembrar, assim, eu mencionei que essa estrutura, a estrutura da ópera, né, do Wagner, ela está muito fundamentada na tragediografia grega. Esse é um elemento que é carregado para o filme, né? Você tem esse aspecto tragediográfico. E quando a gente fala de tragediografia grega, essas narrativas, elas não eram só trágicas per se. Tipo, a tristeza, a desgraça não acontecia sem motivo. Conforme o próprio, né, resgatando clássicos, conforme o próprio Aristóteles ele menciona na sua poética, a função dessas tragédias era provocar uma catarse coletiva. As pessoas verem uma desgraça tão grande que elas conseguem se conectar com aquela tristeza e sublimar um pouco desses sentimentos. Eu acho que não é aleatório que o Fritz Lang ele tenha optado por seguir esse caminho da narrativa, porque afinal de contas ele podia ter simplesmente, sei lá, lógico que não é a cara dele, mas enfim, a opção existia, e criado uma aventura à americana
em que o herói salva a mocinha e tudo dá certo no final e todos são felizes para sempre. É uma opção. A história ela pode ser reinterpretada, entendeu? Sempre. Mas a opção por manter esse aspecto tragediográfico, eu interpreto no filme como uma maneira de realizar essa catarse, especialmente se a gente leva em consideração, de novo, o período histórico do filme em que a Alemanha estava fodida. Então você promover essa catarse através de uma figura épica nacional, por todos os motivos que a gente já mencionou aqui, faz muito sentido, né? Eu não cheguei a ver esses dados, eu não sei se o filme foi um grande sucesso na Alemanha. Foi, né? Então, Tanto que, Rafael, eles fizeram uma campanha, cara, para esse filme ser visto. Eles chamaram, por exemplo, na hora que tem um incêndio lá no castelo, eles chamaram um monte de repórter. Toda hora tinha repórter lá para falar assim, olha o que nós estamos fazendo. Olha que impressionante, entendeu? Primeiro blockbuster. Exato. E a intenção dos caras realmente era para ir para América, porque eu não me lembro quem que comentou que o filme só tem, eu acho que foi um dos restauradores, aí falou assim, que o filme só tem legenda porque eles queriam contar um pouco da mitologia nórdica para os americanos. Porque os americanos iam assistir e talvez não iam entender muita coisa. Então eles jogaram várias legendas para os caras se ligarem. Então, tipo, foi um negócio assim impressionante, cara. Talvez não, né? Eles não iam entender. Eles já não entendem. Com legenda já dá problema. Agora já é difícil hoje, você imagina em 24. E a segunda parte já começa exatamente do mesmo ponto, né, cara? Que, aliás, eu acho um quadro muito foda, cara. Que ela já com aquela roupa, tipo, meio de viúva, né? Meio fúnebre, assim, cara. E o enquadramento... Ela leva pro resto do filme, né? Não, e ela parece... eu vi isso em texto, essa interpretação, e realmente, ela parece realmente a dama do tabuleiro de dama, do tabuleiro de xadrez, assim, sabe? Tipo, toda a roupa dela, assim, o modo estatuesco que ela anda, tá ligado? E o rosto mesmo, que ela não expressa nada de bom ali, né, cara? Você só vê, tipo... desgosto, rancor e tipo uma apatia total por tudo que tá acontecendo ali, até mesmo com a morte da criança, tal. Você vê um sentimento ali rápido que ela logo usa para cumprir o objetivo final dela. É muito tenso, assim, cara. Que é bem simbólica, né? A morte da criança é meio que como se fosse a morte do futuro, né? Então tem essa postura toda lúgubre dela. É como se realmente todo aquele destino, né, que se esperava que se cumprisse, tivesse ido por água abaixo. É o desespero no seu estado mais puro ali, né? E os planos são bem mais estáticos nesse segundo filme também, cara. Eu não sei se vocês sentiram isso, assim. Principalmente na primeira parte. A primeira parte do filme, né? Exatamente. Para quem não viu, a primeira parte dessa segunda parte da vingança de Brunhilde, de Kriemhild, demora um pouco para engrenar, né? Até ela ir para o outro país, né? Porque aí ela vai casar com o Etzel lá. Toda aquela parte demora um pouco para acontecer. O pessoal, pô, mas... Assim, é uma adaptação relativamente fiel do conto, da narrativa em si, mas para fins cinematográficos, acho que não faz tanta diferença. Eu acho que sim, o começo dessa segunda parte ele é um pouco de gordura, assim, ele demora para engrenar. Então, assim, eu não sei se... Aí eu tô estritamente no plano da especulação, tá? Fazer um filme tirando essa parte, mas mantendo todo o resto, daria um filme muito grande, e fazer um segundo filme sem essa parte daria um filme muito curto. Então eu não sei se o Lang ele tomou essa decisão como uma espécie de meio termo, porque realmente... Pode ser, meio termo, né? Em termos de edição de montagem se arrasta um pouco, assim, em comparação com o que a gente tinha visto no primeiro filme. Né? É que a gente fala, né? Como é um momento muito lúgubre, muito pesado, você entende que tudo seja tipo, muito mais estático e você tem pro espectador não é deslocado, né? Não é deslocado. Pode ser uma gordura, mas assim, não é uma coisa que
destoa, né? Mas que não então. tem propósito, mas... Exato. Eu só acho excessivamente extenso pra. Uhum, Eu também chega- acho. sim. Mas assim, ele te dá assim uma sensação de luto mesmo, né? Uhum. Porque daí, para quem não viu, aí ela tem o filho, né? Aí passam-se, né? Tem elipses aí, né? Isso que é interessante. Tem elipses no filme, assim que Tem. daqui a pouco, pô, a criança já tá lá, tipo, já tá, né, já tem uma certa idade e tal, né? Alguns meses assim. E aí vai criando aquele negócio. Ela chama, agora a gente tem um filho, chama lá os meus parentes, né? Chama lá, e o rapaz lá, né, o Edson, falou: não, vamos lá chamar, achando que era só um convite, né? Mas não era, né? Uhum, não, era só Pra pra abocanhar ali. abocanhar. E aí o filme realmente vira um filme de ação, assim, que até em casa, que a Fernanda reclamou, nossa, mas plantação, né? Tipo assim. Pô, o filme mudo desse com várias batalhas épicas. Não, é curioso isso aí, a pessoa reclamar que tem muita ação. Aí que tá. A propaganda é essa, né? Porque a Uhum. primeira parte tá ali meio aquele negócio e tal, de repente começa, cara, e não para. Tipo, Não, assim, 1 hora de filme de batalha. Só de né? batalha. Sim, sim. Vira um filme de sítio, né? Uhum. Sitiado ali naquele negócio. Né? Não, e ela transfigura, né, cara? Você vê o ódio no olho da mulher ali, cara. É tenso, cara, essa parte. E ao mesmo tempo você vê os caras que estavam do lado dela também começar a debater se estava certo, se estava errado ali, cara. É, porque o Edson mesmo, ele não quer, cara. Ela que instiga o povo ali a meter guerra. Mas ele compra por causa que o filho tá morto, né? Exato, é. Sim. Eu acho assim muito bem feito, que eu falo assim, você não, aquelas cenas todas que estão ali dentro deles tentando sobreviver ali e tal, e aí meio que o filme puxa um pouco o lado dos caras também, né, daquele sufoco. Então isso aí que eu acho bem feito nessa parte, cara, do roteiro mesmo, de dar personalidade para aqueles caras ali que estão numa situação que no filme inteiro você sabe, pô, os caras são desgraçados e não sei o que, mas ele dá uma humanizada boa ali, né, cara? Eu acho que esse momento de conclusão, quando a gente começa, é engraçado, porque esse ritmo inicial, ele dá lugar a essa outra mudança de ritmo mais intensa, e nesse sentido até lembra um pouco a ópera, né? Porque quando você chega no início do Götterdämmerung, você tem, assim, um momento em que, tipo, um momento de uma grande tragédia se anuncia, mas é meio que como uma tempestade se formando, tipo, ela só vai cair lá no fim, e você permanece tenso durante muito tempo. E a impressão que eu tenho dessa segunda parte é justamente essa. A gente estava comentando de como essa construção do início do filme, ela demora. Eu concordo com vocês quando vocês dizem que ela tem um propósito, e eu acho que o propósito é justamente esse. É a construção de uma tensão que depois, quando a coisa vai ladeira abaixo, ela vai ladeira abaixo muito rápido. Extravasa. A coisa começa a acontecer, assim, é como se o Lang tivesse realmente com vontade de, tipo, destruir todos os cenários que ele usou até ali, do tipo, beleza, terminei o filme, bota fogo em tudo, cara. Quero ver Asgard queimar. Exato. Então, assim, a galera que tá ouvindo, literalmente ele fez isso, ele botou fogo no castelo. Exato. Só que assim, de novo, como eu estou interpretando tudo através de símbolos, queimar o castelo, porque, de novo, é uma decisão extremamente ousada. Se você parar para pensar, tipo, em termos de recursos de execução cinematográfica desse período, você criar uma cena como essa é bastante complexo. É uma decisão ousada. Só que ela é completamente coerente com o que a gente vê no filme, porque queimar o castelo significa o fim de um ciclo. Significa o encerramento de uma tragédia e a possibilidade de reconstruir algo a partir das cinzas que tem a ver com aquela catarse que a gente estava mencionando agora há pouco, que vem dessa ideia da tragediografia grega. Então, assim, é um final, é uma escolha de final que é fiel à narrativa em muitos sentidos, mas que também é muito coerente com o que a gente está vendo ali até agora, né? É a devastação, né, cara? É total, assim.
E eu não sei se vocês têm essa impressão de que quando a Kriemhild, ela recebe o golpe lá do cara, né, no final ali do filme, ela tem a dor, mas tem um alívio. Um alívio, total. Parece que, tipo, ela vê que... Concluiu, né? É a morte ali, porque ela não ia conseguir viver feliz também, cara. Então é tipo, não tem prazer no negócio, entendeu? É só de novo, é um épico, cara. É. Aquela pessoa já não tem mais lugar naquele mundo. Não, exato. É. O golpe dela é um golpe catártico. Uhum. Uma coisa que eu não lembrava, cara, olha só, já faz muito tempo que eu assisti o filme, né? O segundo, né? Uhum. Eles pegam o cara como se eles fossem, não, ó, vamos levar o Gunther pra cá, né, tal, né? Uhum. E o Hagen, tipo, deixa, né? Tipo, né? Sobrou os dois, né? Aí aparece aquele cara com a cabeça. Com a cabeça dele é muito foda a cara. Não, e a cara que ela faz, né? Porque o Hagen fala, não, eu não vou revelar acho que eu não vou revelar o segredo do tesouro enquanto o meu rei estiver vivo, tal. Ela só, mano, a cara dela é foda, mano. A expressão da atriz é foda, assim, que ela faz assim e tipo aponta assim, e tipo tá o cara segurando a cabeça assim é muito foda, mano. Essa montagem é extremamente teatral, né, cara? Não, teatral no bom sentido, né? Bom, e bom, cara, não fica aquela coisa que às vezes alguns filmes mudos sofrem, que é aquela coisa meio, sei lá, falastrona mesmo. Tipo, tipo, eu não sei se é porque a gente gosta do negócio, mas você sente mesmo, você fala, caralho, o bagulho é pesado mesmo, tá ligado? E tem uma qualidade desse filme, assim, que eu acho que eles tentaram na Gata Borralheira, deu um pouquinho certo no Dr. Mabuse. Aqui, cara, você vê que realmente os caras conseguiram fazer uma filmagem noturna que prestasse. Que presta. Uhum. Você vê que, tipo, não, esse negócio é à noite, né? É à noite, é. Não, é uma obra de arte, cara, não tem o que falar. Que filme tá completando 100 aninhos aí. Com esse frescor todo aí, com esse frescor todo, cara, é impressionante. Não é tão surpreendente, mas eu acho que cai muito bem nesse momento que é, tipo, épico também, né, cara? Sim. Com certeza. Então, uma palavra tão vulgarizada ultimamente, mas quando cara... Quando né? Quem é de verdade sabe que é de mentira. Não vai ser épico, foi épico. Aí que eu tinha comentado antes lá do Paul Richter, que ele foi meio que fundamental aí pro retorno do filme, né? Porque aí o filme ficou meio... Primeiro o Gables falou que gostou, aquela coisa toda, que não sei mas teve aí mais pra frente ele meteu o pau, porque aí o Fritz Lang foi embora, né? Aí teve reedit também, né, cara? Porque reeditaram o filme, não sei se tá ligado disso. Exatamente. Que usaram ainda, depois dos 50 anos da morte do Wagner, eles usaram uma trilha, mandaram o cara juntar a trilha dele com a trilha do Wagner pra ficar, né? E cortar as partes que meio que faziam com que a Brunhilda tivesse uma tendência homicida, à loucura ali, e tentar transformar ela numa heroína, né, do povo ali. Exato, então coisas de nazista, né? E aí ele foi participar de um programa de TV alemão já, aí, em 58 mais ou menos, que ele... meio que assim, o programa é assim, eles resgatavam filmes antigos da Alemanha, né? Tava aquele processo de resgate dos anos 50, 60 ali, aí chamaram ele meio que para apresentar o filme, entendeu? E ele foi e tal, e ele tava, dizem que ele tava quase que igual a 30 anos atrás, a presença do cara, assim. Caralho. É o próprio Nosferatu. Pra poucos, né? Pô, incrível. Aí, em 67, né, depois tentaram fazer uma adaptação, né, mais sofisticado e tal, não deu muito certo, porque em 67, cara, a gente tá falando dos anos 60 no cinema, cara, já era outra pegada, então o pessoal achou meio, como é que eu vou dizer, meio brega, né? Vamos brega, assim, né? Exato. O destaque que eu fiz desse filme é que tem o Terence Hill nesse filme. Tem o Terence Hill, cara, pior que velho. Aí em 2004, aí teve uma versão pra TV, né, tal, que também não foi tão aclamada, né, que foi dirigido pelo Uli Edel. O elenco até que é interessante, né, tem o Julian Sands como Hagen, tem o Max von Sydow. Não sei se você sabe dessa versão aí, Rafael, você chegou a assistir, não? Não, mas agora que eu sei que tem o Max von Sydow, eu preciso assistir, porque... Cara, você precisa assistir porque tem um queridinho seu lá, o Ralph Muller. Tem o Ralph Muller lá, cara.
Max von Sydow e Ralph Miller. Agora eu tenho um motivo pra ver isso aí. Mas é boa. Eu não vi isso aí. Ah, você não viu, tá? Eu não assisti. Tem a Christina Loken também, como a Brunhilde. E o papel que era do Terence Hill agora é o Robert Pattinson, cara, que tá na série, cara. Oh boy. Mas o Rafael vai assistir por causa do Ralph Muller. Pra quem não sabe, ele foi o Conan na série de TV. Tá? Você não tenha dúvida, cara. Meu sonho era ver um crossover do Ralph Miller, do Conan do Ralph Miller com o Hércules do Kevin Sorbo, velho. Fez Escorpião Rei também, eu tinha esquecido desse, cara. Não tem jeito, a gente sempre termina o podcast desse jeito. Na galhofa. Não tem como. Ó, era uma obrigação minha, cara, falar desse filme aí, cara. Porque, além de eu gostar bastante, cara, eu acho que é importante. Porra, é um marco, cara, 100 anos. Uhum. E, assim, você assistir o filme e você vê toda a produção e que os caras se dedicaram mesmo, cara. E bonito, cara. Que coisa bonita. Eu até tava Só, Rafael... Fala aí, manda brasa. Que assim, essa restauração, eles escolheram a cor dourada porque o contraste fica melhor do que se fosse o preto e branco chapado, preto e branco, né? Então, cara, deixa uma beleza pra esse filme assim, ímpar, cara. A versão de DVD que a Obras Primas lançou tá muito boa mesmo, assim. Tá muito boa, então não tem o que falar, cara. Isso que eu ia falar, porque eu assisti via YouTube agora, né? E eu fui atrás para ver se alguém tinha lançado, porque eu falei, porra, a Versátil não foi atrás disso, tal, mas realmente teve o lançamento do box aqui do expressionismo alemão, da Obras Primas, que tá atrás, inclusive, ali do Damiani. Teve o lançamento da Continental Home Video. Olha! Que graças a esse filme também eu fiquei sabendo que teve uma treta com a Versátil, né? Por causa dos direitos dos filmes do Truffaut, né? Aí eu até pensei, né? Porra, porque... Fofoquinha. Não, fofoquinha. E teve também, em Blu-ray não foi lançado aqui, né, o Damiani? E só na gringa, né? Em 2012 teve um relançamento em Blu-ray lá, que foi a versão que eu vi, que acho que tá disponível no YouTube, mas que o Damiani falou que a versão do Obras Primas tá tão boa quanto em DVD. Tá muito bom. E, cara, a história vale a pena por si só, e o filme do Fritz Lang por tudo, assim, pelo contexto, pela imagética, pela parte sonora, tudo, cara. Eu digo da trilha sonora, né? Tudo muito bom, cara. A minha palavra final sobre o filme é: quem gosta de arte, né? A gente precisa de referências mais abrangentes. E eu digo isso porque até com um agradecimento a vocês por terem me chamado aqui para falar sobre ele, a gente precisa de repertório, sabe? A gente precisa de referência, a gente precisa entender que a arte é uma coisa vasta, sabe? Tanta coisa tão bela já foi feita e às vezes a gente deixa passar algumas coisas, e os Nibelungos é um grande exemplo de arte finamente executada, de um artista no auge da sua forma. Sim, que bom que vocês estão fazendo essa sugestão para o público, porque eu não vejo como isso não vai acrescentar assim tremendamente ao repertório de todo mundo que assistir esse filme. De verdade, assim, pode parecer um exagero, mas eu acho de verdade que quem for assistir esse filme vai ver um outro lado do Fritz Lang, né? Porque a gente está tão acostumado a falar sobre ele através de Metrópolis e tudo mais. Metrópole. Exato. Vai ver um aspecto desse cineasta que acresce muito, muito não apenas ao nosso repertório como intérpretes e espectadores, mas também a nossa compreensão de arte como um todo, sim. Só agradecendo vocês que estão ouvindo, eu vou me despedindo aqui. Leandro, valeu, até o próximo episódio. Valeu, até o próximo, para mais filme bom aí. É isso aí. Rafael, valeu, assim, a sua aula aí, e brigadão, cara, por ter aceitado, ter encaixado aí o Cinema Aventura aí. Rafael, que voltará essa temporada para falar de outro épico aí. Obrigado, hein? Sim, mas não vamos dar spoiler, vamos manter na surdina aqui. Exatamente. Então deixo aqui meu agradecimento e auf Wiedersehen. Isso aí. Próximo Cinema Aventura a gente vai fazer uma biografia assim
mística, uma biografia assim excepcional de um grande diretor dos anos 70. Gente, daqui a 15 dias, valeu. Valeu.